que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma live do Mulheres de Voz. Vou compartilhar aqui. Vamos lá. Talvez você esteja assistindo essa live no YouTube, porque toda semana a gente coloca um novo vídeo conversando com uma nova mulher. Então, se tu estiver assistindo no YouTube, curte, compartilha, para que muitas mulheres sejam vistas e ouvidas. Jaque, coisa linda, que saudade, meu amor, coisa boa te ver aqui. Rafinha, Inês já chegou. Então, mulheres, hoje eu vou conversar com essa mulher incrível que se chama Maria Inês, uma inspiração de vida para mim. A Inês vai falar com a gente sobre vulnerabilidade. Eu vou pedir que vocês compartilhem a live para que a gente traga o maior número possível de mulheres para falar desse tema que é tão importante. Eu já vou convidar a Inês para mim poder começar apresentando ela. A gente tem aí 50 minutos apenas para conversar, então as pessoas vão entrando e a gente vai começando o nosso bate-papo. Que tema! Elis, minha amiga, seja muito bem-vinda. Ai, Deus do céu! Saudade! Boa noite! Ai, que vontade de abraçar e de apertar essa mulher! Coisa boa te ver! Coisa boa! Tá gente, tô te ouvindo bem. Eu vou te dar um tempinho para te compartilhar a live. Enquanto tu compartilha aí, eu vou te apresentar. Tá bom? Sejam bem-vindas a essa live do Mulheres de Voz. A gente vai conversar com a Maria Inês. E eu vou fazer uma breve apresentação, tentando contar para vocês quem é um pouquinho essa pessoa. Eu conheci ela num treinamento chamado DNA Mulher. E eu nunca vou esquecer da primeira vez que eu vi a Inês. Linda, maravilhosa, plena. Eu entrei, ela estava lá com aquela saia vermelha, aquele cabelo cacheado. E eu olhei e pensei, meu Deus, que mulher é essa? E, gente, ao longo do tempo que eu convivi com a Inês, o primeiro olhar é esse. Que mulher é essa? Aí ela dá aquele sorrisinho e a gente pensa, é uma menina. Mas ela fala, é a Maria Inês. Eu te honro, te vejo, me reconheço em ti e sou apaixonada por ti, pela tua essência, porque tu é uma mulher incrível. E é uma honra muito grande para mim te ter aqui hoje, falando desse tema que eu sei que é muito importante para ti e que faz parte da tua história. Faz parte da minha, faz parte da história de todas as mulheres. Então, seja bem-vindo a Mulheres de Voz. Esta é, na minha visão, a Maria Inês. Agora eu quero que tu te apresente, fale um pouquinho de ti. Sim. Boa noite, Fábio. Primeiro eu quero te agradecer. É uma honra para mim fazer parte, né, e contribuir de alguma forma para o teu projeto, que eu acho que é lindo, que é trazer a história de muitas mulheres, né? E são todas inspiradoras. Então, eu queria muito te agradecer e tô vendo um monte de gente que eu amo, assim, ali, falando. Quero dar boa noite para todas. São mulheres maravilhosas da minha história. Tem duas Paolas ali maravilhosas que eu tô vendo. E muitas, todas. Então, eu sou a Maria Inês,
E como me apresentar, né? Eu já vou começar introduzindo, falando um pouquinho da minha história, né, Fábio? Eu, desde pequena, eu penso que eu vim aqui fazer algo, né, para fazer do mundo um lugar melhor, desde sempre. E nessa minha caminhada, então, eu me lembro que eu era muito pequena e eu já pensava sobre isso, que eu tinha que estar aqui com um propósito. E com uns 9 anos de idade, eu decidi que eu ia fazer direito, então. Porque eu via no direito uma forma, né, de cumprir o meu propósito. Então, eu fui cursar a faculdade de Direito, trabalho no registro de imóveis, e quando eu estava cursando a faculdade, eu fui para o Ministério Público. E quando eu pensei em cursar Direito, eu pensei em ser promotora de justiça. Porque eu acho que o Ministério Público, ele pode trabalhar com bastante efetividade, né, em defesa dos direitos humanos, da cidadania. E eu via na parte extrajudicial do Ministério Público uma forma de fazer isso. E quando eu fiz estágio lá, eu consegui vivenciar isso. E eu tive a sorte de ter um promotor que ajuizava, inclusive, ação de medicamentos, cirurgia. Então, eu me realizei fazendo isso. E aí, depois, quando eu concluí a faculdade, eu fui estudar, então, para concurso público. Porque esse era o meu script de vida, né? Que eu ia cursar a faculdade, ia fazer concurso público e ia ser uma promotora. E quando eu me vi estudando para concurso, eu fiquei muito frustrada, muito. E aí foi um momento que vem toda essa questão da vulnerabilidade, que é tu começar a repensar certas escolhas, talvez recomeçar de outra forma, ou tu te vê num momento em que tu não sabe muito bem o que tu vai fazer, porque o que tu até então queria não é bem mais aquilo que tu quer, né? Não é mais aquilo que tu quer. E aí eu resolvi, então, parar de estudar para concurso, porque eu achei que talvez eu poderia empenhar muito tempo da minha vida e chegar lá e não ser mais o que eu queria. E aí eu resolvi rever. E nesse meio tempo, assim, dessa insatisfação, eu conheci o caminho do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, através de uma oportunidade de desempenhar outra profissão, enfim. E aí eu vi uma palestra de um coach. E esse coach, ele me encantou. E eu pensei, nossa, eu me identifiquei muito com a história dele. E talvez eu possa fazer o que eu quero de outra forma, numa outra profissão. E aí eu virei para o lado, para a Bi, a minha amiga que estava junto comigo, era um treinamento, e eu falei para ela, Bi, eu vou ser coach. E ela me olhou assim, tá, e tu decidiu isso agora? E eu falei, sim, eu decidi isso agora, eu vou ser. E aí eu resolvi mudar tudo. Vou mudar tudo, vou fazer outra coisa. E aí foi quando eu comecei. E aí voltou toda aquela história. A Bi tá dizendo que tá ali, ela sabe muito bem tudo isso. Tá bem resumido, né, Bi? Mas é isso. E aí eu fui fazer a formação em coach, né? E entrei para esse mundo. Então eu conheci uma coach psicóloga que ela tinha um processo, né, de counseling, que se chama, que é de aconselhamento, e que o objetivo é descobrir o teu propósito de vida. Porque aí veio toda essa questão de repensar o meu propósito. O que eu tenho que fazer? E como eu vou fazer isso? E aí eu fui fazer, então, esse processo de counseling e descobri o meu propósito de vida. E quando eu cheguei lá na primeira sessão, eu queria ser autêntica. Eu queria descobrir quem eu realmente era. O que eu realmente queria, quais realmente eram os meus valores,
talvez reforçar alguns deles, né? Porque o nosso propósito, ele tá em tudo, né? E um dia alguém me disse isso. Inês, tu vai descobrir o teu propósito quando tu olhar e ver ele em tudo. E aí, lá no final desse processo de counseling, então eu descrevi que o meu propósito era promover a autenticidade. Mas para eu promover no mundo, né, eu preciso promover primeiro em mim. Então, há uns 2 anos atrás, começou toda essa busca por estar E é mais uma conectada. busca constante, né? Constante. A tua história é muito semelhante à minha, né? Inclusive na escolha da profissão. E inclusive no que motivou a escolha dessa profissão. E inclusive naquilo que a gente vai entendendo a realidade das coisas, né? Como elas acontecem, e vendo que aquele mundo perfeito, idealizado que a gente sonhou, ele não é tão fácil de ser alcançado e talvez ele não saia do lindo mundo da utopia. Exato. E esse propósito de autenticidade, né? Ele está muito conectado lá desde o início com essa coisa de eu estou aqui para fazer alguma coisa no mundo. Eu acho que o propósito da gente, ele só é descoberto quando o primeiro passo é a gente entender que a gente tem um papel no todo, né? Não tem como viver um propósito que esteja desvinculado do valor que a gente vai agregar na vida do outro, né? No nosso convívio social, no meio em que a gente está. Então, por isso eu entendo sim que é ver ele em tudo, né? Às vezes a gente busca um propósito pensando assim, eu tenho que encontrar um caminho profissional que eu vá vivenciar isso, mas eu preciso vivenciar isso em todos os aspectos da minha vida. Exato. E aí o caminho profissional ele vai se mostrar e tudo vai acontecendo, né? Então vamos lá. Começamos a caminhada do autoconhecimento. Isso. E aí essa questão, né? Como que eu vou entender, né? Como que eu vou abraçar a minha vulnerabilidade, né? Como que eu vou viver, ousar quem eu sou? Primeiro eu tenho que me conhecer, né? E eu tenho que mergulhar nessa incerteza de quem eu sou e nessa ambiguidade que nós somos, né? Porque no momento em que eu quero vivenciar a coragem, a aceitação, o amor próprio, a autovalorização, eu tenho que também me colocar à disposição das emoções que talvez eu não considere, né, tão confortáveis e almejadas, como o medo, a vergonha, né, as decepções, enfim, as minhas sombras, né, essas emoções mais sombrias. E aí eu acho que entra a vulnerabilidade, porque como tu vivenciar uma autenticidade sem estar vulnerável, né? Porque quando a gente fala em vulnerabilidade, a gente sempre associa ela a essas emoções sombrias, mas ela também é o berço de tudo aquilo que a gente almeja, da nossa autoconfiança, da nossa segurança. E eu vejo assim que a autenticidade, né, ela é a vulnerabilidade. Ela é a própria vulnerabilidade. Porque como eu vou ser quem eu sou e talvez tomar decisões mais coerentes comigo, com a minha conexão interna, né? Talvez desagradando alguém, né? Talvez com medo de decepcionar as expectativas dos outros, o que os outros considerem que sejam a minha felicidade. Porque a gente tem isso, né? De talvez projetar no outro aquilo que a gente entende por felicidade. Mas a felicidade também não é um padrão.
cada um tem o seu significado de felicidade. E talvez o meu de felicidade seja recomeçar, né? Depois de tudo o que eu conquistei com o direito, enfim, com toda essa minha caminhada, e que tudo isso faz parte de mim, né? Que me fez ser quem eu sou, e eu agradeço por isso, enfim. Mas que talvez eu queira fazer de outra forma, de uma forma que me realize mais, né? Como mulher, como ser humano, eu acho que principalmente como ser humano, né? Então, isso é uma vulnerabilidade imensa. Então, hoje, quando eu entrei lá, né? E hoje, todos os dias eu procuro isso, por isso que eu botei uma pergunta, né? Como abraçar a própria vulnerabilidade e ousar ser quem tu és, né? Essa é a pergunta que eu faço todos os dias para mim. Em todas as minhas decisões, né? Como que eu posso ousar? E aí a vulnerabilidade está sempre conectada, Fábio. E é muito engraçado como que a gente associa, às vezes, a vulnerabilidade à fraqueza, né? Mas ela é, na verdade, como diz a Brené, a nossa dose de coragem. Porque todas as vezes que tu te coloca vulnerável, tu está sendo corajoso, na verdade. E todas as vezes... Exatamente, sabe que eu estava agora pensando antes da gente começar a live, né? E é justamente a questão que eu ia levantar, assim. O quanto a vulnerabilidade ela é diferente da fraqueza, né? Porque eu acho que o maior desafio é esse, né? É não fazer essa associação. Por que eu te digo isso? Porque eu percebo que ao longo da nossa trajetória, né? Eu gosto muito de falar que a gente precisa, para se encontrar, a gente precisa se despir dos nossos rótulos. E não só dos rótulos externos, né? Muitas vezes dos rótulos que nós construímos, né? A gente se sentencia o tempo todo. E eu preciso ser assim para ser aceita, para estar neste meio, para conviver com estas pessoas. E quantas vezes a gente se agride nesse movimento, né? Se entender vulnerável, eu acho que é sim uma expressão de força, né? De que sim, eu sou vulnerável, eu tenho, né, o direito de ser, que isso é uma coisa que até conversei essa semana com o Luciano, que eu acho que os homens têm que trabalhar muito essa questão da vulnerabilidade, né? Porque nós, mulheres, somos vistas vulneráveis com muita facilidade, enquanto eles não se permitem ser vulneráveis, né? E o quanto isso é um ato de força, né? Tu te despir, tu entender que tu vai ter que enfrentar diversas situações que não são agradáveis e é um ato de coragem, exatamente o que tu coloca, né? Essa questão dos homens eu acho muito importante também, né? Porque a vulnerabilidade, ela nada mais é do que sentir, né? E os homens, eles têm uma cobrança enorme, né? A nossa cobrança tem muito a ver, nós mulheres, né? Muito a ver com a aparência, com a perfeição, né? Os homens, eles têm uma cobrança muito forte com relação a não ser fraco. E um homem deixar transparecer os sentimentos, né, dele, talvez ele associe isso a um ato de fraqueza, né? E eu penso que nós mulheres, nós também, de certa forma, nós cobramos isso dos homens, né? E o quanto precisa olhar isso e estar preparadas para quando eles se mostrarem vulneráveis, né? Se mostrarem frágeis diante de nós. Então, eu acho que isso é uma questão que a gente pode trabalhar com os filhos, enfim, com as crianças, né? Com os meninos e com os homens também. Eu acho que eles precisam de acolhimento tanto quanto nós, mulheres, né? E tu sabe que uma vez
eu estava numa roda de conversa, assim como tu, alguém me convidou, que é a Nath. A Nath me convidou e eu fui. Naquele momento eu estava lá participando, né, como participante. E nós estávamos falando tudo o que ela faz é voltada ao propósito de vida, né? E como viver o teu propósito. E aí, todo mundo participando da roda de conversa ali e elencando coisas que seriam necessárias para viver o propósito de vida. E aí chegou um momento que eu falei, vulnerabilidade. E aí virou uma polêmica, porque todo mundo que estava lá associou a vulnerabilidade à fraqueza. Então, ninguém entendia como que tu vai ousar viver teu propósito com mais autenticidade e tal, e tu vai ser vulnerável. E, nossa, virou muita polêmica, assim, e ninguém assimilava essa ideia. E aí, a Nath me olhou e disse assim, bom, tu causou toda essa polêmica, tá todo mundo saindo daqui alvoroçado com isso, né? Porque ninguém conseguia digerir essa palavra. E aí, ela disse assim, então no próximo mês tu vem e tu vai falar de vulnerabilidade e vocês voltem e, né, para participar. E aí, quando nós chegamos, então, eu falei rapidamente ali sobre vulnerabilidade. E aí, ela chegou no momento em que eu falei que a vulnerabilidade era conhecimento. Tu colocar, que nem tu falou, rótulos que tu mesmo cria, porque assim, quando a gente fala, né, das críticas externas, né, o quanto a gente precisa do apoio, né, às vezes, né, de pessoas, de uma rede de apoio, para que realmente a gente consiga, né, se conectar com essa nossa parte mais autêntica e vivenciar a nossa vulnerabilidade. Eu gostaria de fazer duas perguntas, né? O quanto nós mesmos somos os maiores críticos nessa caminhada, os nossos maiores críticos, e como nós, né, nos colocamos do nosso lado, porque no momento em que tu tá com medo, tu vê uma pessoa que tu ama, né, com medo, com vergonha, com medo da rejeição, né, com vergonha de ter errado, né, como que tu fala com essa pessoa? Tu é acolhedor, tu é amável, né? Mas quando isso acontece com a gente, como que nós nos tratamos? Como que a gente se acolhe, né? Então, a minha prof de constelação, ela fala uma coisa muito interessante, que nós precisamos estar do nosso lado. E o quanto nós estamos do nosso lado nessa busca, né? O quanto a gente se acolhe, o quanto a gente se compreende e o quanto realmente a gente aceita, né? Porque assim, não é eu me amar apesar das minhas vulnerabilidades. É eu amar as minhas vulnerabilidades, né? E aí eu criar um espaço seguro, né? Um espaço de autoaceitação, um espaço para essa autenticidade vir, né? Com tudo que ela tem que vir. Com o meu lado, os meus sentimentos sombrios e com aquilo que eu tenho, que eu acho que eu tenho de melhor. Mas eu abri um espaço de acolhimento e aceitação. Então, quando eu falei para ela que autoconhecimento era vulnerabilidade, que essa descoberta, né, cheia de incertezas, porque quando nós temos uma tendência ao perfeccionismo, talvez, e aí eu falo por mim, né, ao perfeccionismo, quando a gente tem esse medo da rejeição, por quê? Porque o ser humano ele foi feito para estar conectado a outras pessoas. Nós precisamos da conexão, isso dá sentido, dá propósito para a nossa vida. Então, só da gente tomar consciência disso, que a gente tem necessidade disso, e que, portanto, a gente tem muito medo de ser rejeitado, de não pertencer, de não fazer parte, de não ser aceito, porque se eu sou imperfeito, como é que eu vou me achar digno de ter conexões verdadeiras? Né? Então, nesse momento, é muito importante a gente... quando a gente está nessa busca, né, de olhar para as nossas imperfeições, de ter a coragem de ser imperfeito, é muito importante que a gente dê espaço e talvez até crie gere uma crença, né, de que nós podemos errar. Nós podemos errar e eu não preciso me jogar no lixo porque eu erro. E que eu também sou de conexões. Que é impressionante, né? Eu não sei se tu acredita
ou não na sincronicidade, né? Acredito muito, né? Porque eu venho aí há umas 2 semanas, né, trabalhando muito em mim essa questão da culpa, né? Foi a partir de uma leitura que eu fiz e, e a gente, eu busco trabalhar muito o equilíbrio, né, em relação ao outro, né? Uma coisa que eu já vinha trabalhando é a empatia e a tolerância comigo, né? Porque a gente fala muito que precisamos ser empáticos, que a gente precisa ser tolerante, que a gente precisa com o outro, com o outro, com o outro e conosco, né? E a empatia que eu preciso ter comigo e a tolerância que eu preciso ter comigo. E aí, nessa última leitura que eu fiz, veio muito essa questão da culpa, né? Ah, porque a gente, né, se preocupa muito em não julgar o outro, né? O não julgamento do outro. Mas a gente não percebe o auto-julgamento constante, né? A imposição de sentenças a nós mesmos. Toda a culpa que a gente carrega por estar sempre, né? E aí eu falo também nesse movimento de tentar ser perfeita, de tentar ser melhor, de estar sempre caminhando em crescimento, né? Que a gente acaba se impondo altos julgamentos constantes, né? E aí a gente vai aumentando a nossa continha de culpas, né? E aí tu pensa assim, ah não, tá, mas eu tô trabalhando a empatia, a tolerância comigo, só que ao mesmo tempo eu tô me julgando o tempo todo. Então, é um exercício que a gente tem que trazer para a consciência para conseguir olhar os nossos movimentos e conseguir colocar isso realmente, né, como algo presente no nosso pensamento, nas nossas ações. Isso vai influenciar em todos os nossos resultados, né? Exatamente. Porque nesse momento eu acho, Fábio, que é bem importante também a gente ter uma consciência da vergonha, né? Porque a vergonha, ela é talvez nesses momentos também, por exemplo, a gente que está buscando, né, se melhorar, enfim, talvez quando a gente erra, né, talvez surja essa vergonha, né? E a vergonha, ela é um sentimento que ela dói, né? Ela dói, assim, ela dói, quase que tem estudos que dizem que dói como dói uma dor física. E assim como a gente não consegue explicar, ela dói também, a gente também não consegue explicar a dor que a vergonha causa, que é esse sentimento, né? Mas e uma coisa que tu falou muito importante, que é tu trazer para a consciência, né? Porque quando a gente sente a vergonha, e aí a Brené, ela fala que é muito importante tu distinguir a vergonha da culpa. Porque a culpa, tu pensa assim, nossa, eu fiz uma coisa errada, eu poderia ter feito diferente, isso foi ruim, né? Mas ok, a vergonha, tu acredita que tu é má, que tu é ruim, entendeu? Então, e quando tu sente a vergonha, ela já vai para o teu lado mais primitivo do teu cérebro, que é a parte límbica. Então, tu já entra naquela fuga. Tu quer fugir, tu quer te esconder. E nesse momento, então, que a gente tem talvez esse sentimento possa surgir, né? A vergonha, é tu trazer ela para o consciente, que é como tu disse. E aí, sim, né? Talvez seja importante também nós termos pessoas com quem a gente possa falar sobre isso, né? Talvez um dos nossos atos de maior ousadia seja pedir ajuda de vez em quando. E pedir ajuda, talvez nos deixe numa posição muito vulnerável, né? Porque eu estou pedindo ajuda, mas todos nós precisamos de ajuda, né? Inclusive, quem está mais tempo buscando o autoconhecimento, enfim, eu acredito muito que sempre é bom a terapia, mas talvez se tu não for na terapia, a gente busca amigos, né? A Bianca, que está aqui,
ela é sempre uma pessoa, assim, quando eu tô nesse meu ápice, assim, meu Deus, de culpa e de julgamento e de vergonha, eu vou e falo com ela. E isso é uma questão importante também. Para quem a gente vai se vulnerabilizar, né? Talvez com Às pessoas vezes, que às vezes adquiram a nossa confiança, né? a gente falando por mim, assim, né? Eu assumi alguns papéis na minha vida que eu amo de paixão, que me deixam extremamente realizada, mas que caminham sempre, né, no sentido de alicerce, né? De que tu é uma pessoa forte, de que tu é uma pessoa que ampara, de que tu é uma pessoa que cuida e e assim, isso me acompanha na vida. Eu sou a irmã mais velha de três, né? E eu não tive dentro a forma de educar da minha mãe nunca foi trabalhar a vulnerabilidade, né? Sempre foi levanta a cabeça, vai, enfrenta, sempre foi, né? E aí tu constrói guerreiros, né? Mas guerreiros que não são de aço. E aí, em algum momento da vida, tu te entende, sim, vulnerável, né? E aí, quando cai essa ficha, né, de que eu não preciso ser forte o tempo todo, aí, aí vem a segunda questão, né? E onde eu posso ser fraca, frágil, vulnerável? Onde eu posso chorar? Onde eu posso me desmontar? Que é o que tu tá trazendo. A gente precisa sim ter este referencial, né? Eu tenho no meu marido e na moça que está nos assistindo aí, a dona Alice, que entrou que nem eu, entrei que nem um furacão na vida dela e ela entrou que nem um furacão na minha, né? Querida. E eu sou o maior porto seguro, mas ela mal sabe que ela também é. Que ela já ouviu muita choradeira e toda a vulnerabilidade do mundo cai lá no ouvido dela, né? E isso é muito importante, né? Porque é muito difícil ser forte o tempo todo, ninguém tem essa obrigação, e a gente, quando tá vulnerável, a gente precisa de apoio, a gente precisa, porque não estamos sozinhos aqui, né? Não é só. E aí a gente, amigo, não tá só do teu lado nos teus momentos de força, né? Ele tá também nos teus momentos de queda, nos momentos que tu precisa de apoio. Então, é perfeito o que tu coloca, assim. Quem não faz terapia, que é o meu caso, encontre um ou dois pontos de apoio. Exato, exato. Mas é muito importante porque a gente fala, né, Fábio, é a vulnerabilidade com responsabilidade, poderia ser dito assim, né? Que eu me lembro que a Nath me dizia isso em consultório, né? Porque é tu realmente saber, né? Em quem tu pode confiar. É uma pessoa que conquistou isso, né? Que conquistou a tua confiança e que sim, daí tu pode te despir e realmente colocar todas as tuas vulnerabilidades, né? Ou quando tu precisar falar sobre vergonha, fala com essa pessoa, nossa, né? Tô me sentindo porque eu acho que é importante tu falar sobre os teus sentimentos. Eu me lembro que quando eu comecei essa parte da percepção, porque é difícil a gente se conhecer se a gente não se perceber, né? Então é muito importante isso perceber. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo? O que eu quero? Por que eu quero isso, né? Por que eu vou fazer? Porque eu acho que uma das grandes questões é a gente se questionar, né? A gente se questionar sobre o que a gente faz, sobre o que a gente quer, né? E às vezes a gente também precisa de auxílio de alguém, não uma pessoa que nos diga o que fazer. Eu acho que a questão não é essa, porque nós somos pessoas únicas, então a resposta só está aqui dentro. Ninguém pode dizer. E isso também é a maior vulnerabilidade quando alguém chega e diz assim, ó, a resposta está dentro de ti. E tu pensa, meu Deus do céu, cadê essa resposta que eu não acho? E, enfim, isso é muita vulnerabilidade. Mas tu ajudar alguém que te ajude, que te ouça, né? Que talvez te auxilie a encontrar essa resposta.
Mas essa pessoa é uma pessoa que adquiriu a tua confiança para isso, né? E eu acho que ter essa rede de apoio, ter essas pessoas confiáveis é muito importante, porque também a gente tem que se dar essa liberdade de mudar de opinião, né? De mudar de opinião, de se reinventar, né? De fazer diferente, porque nenhuma escolha é eterna, e às vezes a gente traz isso, né? Ai, mas se eu escolher agora ser coach, meu Deus, desde aquela decisão eu já me reinventei e mudei milhões de vezes. Porque tu é uma metamorfose, tu é uma mudança constante. Então, tu tem que sim, ter as tuas verdades, sim. Mas eu acho muito importante a gente revisitar essas verdades, conforme aquilo que faz sentido para nós, né? Isso faz sentido para ti, porque a gente também, eu acho que a gente pega muito no certo ou no errado. No jeito, como que eu devo fazer isso? E aí eu me lembro que eu olhava para a Nath, ela lá no começo, né? Ela me colocava uma vivência e eu olhava para ela e como é que tu quer que eu faça? E ela me olhava e dizia assim, ó, faz do teu jeito. E aí, talvez essa liberdade também seja uma vulnerabilidade imensa, porque aí tu pensa assim, como do meu jeito? E aí Mas eu acho que essa busca... só tem o teu jeito, né? Não tem outro jeito de fazer. Sabe Mas qual é o teu jeito, né? que essa fala que tu traz me trazem duas coisas bem importantes, assim. Tem algumas expressões que nos causam taquicardia, né? Uma que causa muita, até um certo desconforto estomacal é eu sou assim, quem quiser que me engula, né? Gente, eu não consigo engolir, isso fica atravessado, porque eu acho que a pior sentença que a gente pode se dar é eu sou assim, né? Limita. Lindíssima frase de Raul Seixas, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. E os rótulos e as escolhas, eu acho que a principal forma da gente conseguir mudar é a gente viver com verdade cada decisão que a gente toma, né? Quando eu decidi parar de advogar para viver na Mary Kay, né? Para ser diretora, para desenvolver pessoas, eu, cara, eu entro nas coisas assim, de corpo, alma e coração, né? E realmente isso foi uma verdade presente muito tempo na minha vida. E enquanto eu acreditei nisso, eu vivi isso. Quando eu comecei a não acreditar mais e não querer mais viver, eu tinha uma colega que dizia assim para mim: como que a gente pode parar, né? Se a gente falou tão bem para tantas pessoas, mas é o que a gente acreditava naquele momento, é o que a gente queria viver naquele momento. Só que esse movimento de mudança, ele exige muito autoconhecimento, muita confiança nas tuas escolhas. Por isso eu acho que a gente tem que ser muito profundo, sabe? Quanto mais raso a gente mais chance a gente tem de se afogar, né? É verdade, com certeza. E porque essa questão também, né, Fábio, que tu trouxe da tua amiga, né? Tu fica muito... a tendência, né, é ficar, tá, mas o que vão pensar agora? Porque, né, eu fiz todo esse movimento e agora o que vão pensar? E talvez, né, uma dos maiores atos de ousadia que nós temos, e de maior vulnerabilidade e, portanto, de maior coragem, é tomar decisões independentemente do que vão pensar. Porque aí é hora de tu perguntar quais são os meus valores. O meu valor, ele tá no que vão pensar de mim, ou o meu valor é a coragem, o meu valor é estar conectado, né, em conexão comigo, né? O que é a minha congruência interna, né? É o que tu tá trazendo, é o que faz sentido aqui dentro.
Porque ontem eu li uma coisa muito importante, que talvez, né, a gente faça tudo para corresponder expectativas, né? E a questão não é decepcionar ninguém, porque eu acho que o nosso maior valor, sim, pode ser um dos nossos maiores valores, e aí eu falo por mim, é a liberdade, e eu acho que ele pode ser, desde que tu não estejas interferindo na liberdade de ninguém. Mas isso não quer dizer que tu vai ter que agradar todo mundo, ou corresponder expectativas, ou te prender ao que vão pensar de ti. Tu tem que fazer aquilo que realmente faz sentido para ti. E aí é uma vulnerabilidade imensa. Por quê? Porque a gente tem essa necessidade de conexão, de pertencimento, esse medo da rejeição. Mas e aí? Só que nós podemos fazer tudo, gente, tudo, e corresponder às expectativas de todos, e ainda assim, em algum momento, seremos julgados. E a questão é, eu quero ser julgada por estar fazendo tudo e dizendo sim para todos e milhões de nãos para mim, ou eu quero ser julgada por estar vivendo em conexão comigo mesma, com a minha congruência interna, fazendo as coisas que realmente me fazem feliz. Porque aí vem uma questão, mas tu não pode ser feliz o tempo todo, tu não vai ser feliz o tempo todo fazendo isso, mas a felicidade talvez não seja um objetivo, né? Ela também é uma construção. E aí, nessa construção da minha felicidade, do que é felicidade para mim, eu preciso fazer escolhas que estejam, que condizem comigo naquele momento, com aquela minha verdade daquele momento, e eu posso ir me reinventando e mudando o tempo todo, né? E o que os outros vão pensar, enfim, o que os outros pensam diz mais sobre eles do que sobre mim, né? Porque eles estão falando deles, o que eles pensam. E aí, dos atos de ousadia da nossa vida é realmente deixar o que os outros pensam em segundo plano, né, Fábio? E pensar mais no que nós queremos. E tomar escolhas de forma consciente. Não é porque todo mundo faz, porque esperavam que eu fizesse, porque eu escolhi essa profissão e todo mundo criou uma expectativa. Mas, enfim, não faz mais sentido para mim, né? E eu tenho liberdade. Eu me dou essa liberdade. E às vezes não está no outro aceitar como nós somos. É nós mesmos aceitarmos, né? Que nós, Até porque é muito doloroso, cansativo e te exige um esforço enorme tu viver para o outro, né? Como é que eu... chega a ser insano, né? Se eu não consigo saber o que o outro pensa exatamente, como eu vou me tornar um ser humano que corresponde exatamente às expectativas dele, né? Então, que eu corresponda às minhas expectativas, né? Que eu me preocupe com o meu julgamento. Isso é fundamental. Eu não posso ser feliz o tempo todo, mas eu posso ser feliz a maior parte do tempo, né? Exatamente. Então, meu amor, a gente está terminando o nosso tempo. É doloroso. Tu sabe que eu te amo muito. É muito bom te ver, é muito bom estar contigo. É uma energia, assim, indescritível. O grande objetivo que eu tenho com Mulheres de Voz é que a gente possa sentar em roda e falar, né? E trazer muitas mulheres para ouvir. Hoje, a alternativa que a gente tem é digital, né? Mas é a única, né? Nesse momento é a única. Mas um dia isso tudo passa e a gente vai poder estar lado a lado, né? Dividindo as nossas histórias. Eu vou pedir para ti tentar fazer um resumão para nós de como sermos vulneráveis e dessa forma nos tornarmos potências, né? Quantas vezes eu recebi esse áudio? Potência, tu é uma potência. E tu faz diferença no mundo, né? Não é por acaso que tu tá aqui. Tu já faz muita diferença no mundo. Vocês também fazem muita diferença. E talvez, assim, um resumão, né? E só para concluir, porque eu me emociono falando, não concluo. Mas, assim, gente, a questão é que se passar toda uma vida, né? E a gente ficar preso ao que os outros vão pensar, lá no final dela a frustração vai ser só nossa, né?
Então, que a gente pense nisso e que faça esse movimento de viver mais conectado com a gente. Mas eu acho assim, ó, que viver essa coragem, né, ela requer muito que a gente valorize aquilo que nós temos de único. E eu acho que a gente vive numa sociedade em que não nos incentiva, nos incentiva a seguir padrões, mas não valorizar aquilo que a gente tem de único. Então, nós, principalmente nós mulheres, né, que temos muito essa cobrança com relação ao corpo, estética, aparência, e eu acho que a gente precisa se empoderar de nós e de nós como nós realmente somos. E entender que cada partezinha de nós é o que nos torna únicas. Então, não existe. Um dia uma mulher me disse assim, Inês, depois de um áudio que eu mandei, ela disse assim, Inês, eu não tenho a boca perfeita, mas eu gosto. E qual é a boca perfeita, né? A boca perfeita que eu tenho e ela é para mim, né? E que a gente possa olhar para a inteireza que nós somos, né? Que nós realmente somos potências e se empoderar de cada partezinha de nós, né? E realmente eu acho assim, ó, que quebrar padrões, essa busca incessante por quebrar padrões, já é um padrão, né? Mas que a gente possa olhar para tudo isso com muita consciência e com muito discernimento e questionar. Eu acho que viver com ousadia, viver essa vulnerabilidade, é a gente se tornar mais consciente do porquê fazemos o que fazemos, porque pensamos como pensamos, né? E a gente tenha escolhas mais conscientes, né? Ok, se eu quero me beneficiar da estética, eu posso me beneficiar, não existe regra, não existe o certo e errado, existe o que? Consciência, porque faz sentido para mim. O que o meu coração está pedindo, né? O que eu realmente quero, né? Eu quero ouvir essa voz do coração e fazer o que me faz feliz, né? Mas a gente pensar também sempre o que eu estou fazendo faz sentido para mim, porque se eu fizer por rebeldia, né? Por vingança, para me rebelar, eu estou fazendo para o outro ainda, né? Então, o que eu faço, o que faz sentido para mim e as respostas certas é o que está aqui dentro. Então, que a gente aprenda a se perceber, a se olhar, né? E entender que essa vulnerabilidade toda, né? De olhar para nós como nós realmente somos, imperfeito como somos, é nela que a gente encontra o amor próprio, a autoconfiança e muita autovalorização, né? Eu tenho o meu valor, a minha autoestima, ela não está no do outro. A minha autoestima não está no que eles pensam de mim, no que faço, né? O meu valor, ele é meu, assim, e eu tenho esse valor, independente dos meus erros, né? Eu tenho muito valor, então que a gente se valorize muito, né? E antes de buscar a aceitação do outro, que a gente busque a nossa e ter esse olhar acolhedor e amoroso com a gente. Eu acho que é muita vulnerabilidade e é muita ousadia e é a nossa maior dose de coragem. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijo, meu amor. Muito obrigada. Um beijo, muito obrigada, tá? Te amo, Que tu muito obrigada. continue espalhando tudo isso pelo universo. Te amo. Obrigada. Também te amo. Muito obrigada.